Acho que isto não... Mas eu sou capaz de estar muito tempo sem pensar. Pronto, e isso é um treino. Isso é um treino que se faz. Mas, do modo geral, é isto que eu disse. A mente nunca está sem fazer nada. Ela nunca está... A mente está sempre a pensar em alguma coisa. Então, a ideia para quem está a começar e para quem quer iniciar isto não é parar a mente. É condicionar, é direcionar a mente para aquilo que a gente quer. Porque era aquilo que nós estávamos a dizer há pouco. É como se nós nascêssemos conectados com o alto, com o divino, com alguma energia superior, seja lá o que cada um de nós acredite, e aquela conexão permitir-nos estar ligados, portanto, com o alto e com o nosso coração, com o nosso sentir. À medida que nós vamos crescendo, fomos adulterados, não é? Eu costumo dizer que fomos adulterados, fomos colocando camadas em cima, camadas de crenças, que normalmente elas são muito limitadoras. Ou eu não posso, eu não consigo, eu não mereço, é tudo muito difícil, tem que ser muito sofrido. Eu tenho que sofrer porque parece que é normal a vida ser difícil. Se não for, parece que até as pessoas à volta olham para nós assim de uma forma estranha, tipo, é um ET, porque é normal sofrer, é normal ser infeliz. Não é normal, é habitual, mas o facto de ser habitual não quer dizer que seja normal. Normal era nós realmente conseguirmos manter essa ligação com o alto, com o divino, e com o sentir e agir a partir daí. Porquê? Porque se nós agirmos a partir do sentir, não há erro. É tudo verdade. Exatamente. Eu costumo dizer assim, se o meu coração sentir, estou no caminho certo. Qual é o nosso... Porque é que a gente às vezes falha e depois acaba por ter dificuldades? Que eu não vou chamar sofrimento, são aprendizados. Mas dificuldades, exatamente por isso. Porque a gente sai do sentir e vai para o racional, vai para o pensar. Só que o pensar não somos nós. O pensar foi aquilo que lá foi introduzido. Exatamente. E depois aí depende de onde nós viemos. Cada um de nós traz umas limitações mais profundas. Uns se calhar é na área financeira. Porquê? Porque cresceu com muitas limitações e habituou-se que o normal era não ter. E isto afeta mesmo depois na realidade. Há pessoas que vêm com tantas crenças que elas até ganham montes de dinheiro e acontece qualquer coisa só para elas ficarem sem. Está a ver? Ou outro será na parte dos relacionamentos, que vêm de uma família mais desestruturada a esse nível e parece que nada funciona. Outro será na parte do trabalho. Depende, depois cada um de nós traz as crenças. Daí essa diversidade que a gente depois encontra. Mas, no fundo, o nosso grande objetivo aqui é este. É voltar a tirar aquelas camadas que são limitantes e substituí-las, porque não dá para ficar sem. Isso também não. Ou então será um caminho muito lá na frente. Substituí-las por camadas empoderadoras, camadas que nos ajudam a andar para a frente, camadas que tornam a vida mais fácil. Porque a vida é para ser fácil. Se ela não está fácil, é porque nós estamos desconectados. Tudo aquilo que for muito pesado, e isso aí, eu tenho visto isso ao longo da vida, assim, tudo aquilo que é muito pesado, que a gente está ali, a situação parece que não vai, a gente tenta de todas as maneiras, enfim, parece que não vai, não é para ir. Temos que parar de insistir. Porque nós às vezes somos teimosos. Mas tem que ser. Porquê que tem que ser? Tem que ser porque nós estamos habituados. Exato. Que é assim. Por exemplo, sei lá, às vezes a gente vê, se a gente analisar famílias e for para trás no histórico, é muito engraçado. Porque normalmente o que aconteceu de mal numa geração vai se repetir na geração seguinte e assim sucessivamente. São padrões? Porquê? São padrões mentais. Imagine, por exemplo, uma família em que um homem é traído e assume uma criança que não é dele, por exemplo. E ele até desconfia que a criança não é dele, mas por amor e tal vai. Vocês acham que isto vai dar certo? Não vai. Nunca vai dar certo, porque nós estamos a construir uma vida em cima da mentira. É quase como dizia na Bíblia, não construas a casa em cima da areia. O que é que eu quero dizer com isto? Qualquer criança, nós somos metade mãe e metade pai. Se nos omitem parte de quem nós somos, nós vamos para a vida incompletos. Isto vai gerar... Por isso é que isto acaba por se repetir depois nas gerações seguintes. Porquê? Porque ficou ali aquela energia. Cada núcleo familiar é como se fosse um puzzle, não é? E nós estamos a querer encaixar. Não quer dizer que o pai não possa amar aquela criança. Não tem nada a ver com isso. Ele pode. A criança é que tem que saber quem é. Ou seja, a verdade é que tem que ser expressa. Agora, depois o que a gente sente, eu posso amar crianças que não são minhas filhas como se fosse. Não tem problema. Agora, a criança é que tem que saber a verdade. E eu tenho que saber a verdade. O puzzle onde aquela peça encaixa tem que saber a verdade. Porquê? Porque senão vamos tentar encaixar uma peça de um puzzle que não é dali. Isto vai fazer o quê? Vai fazer com que nenhuma outra peça à volta funcione. E a gente às vezes vê gerações e gerações e gerações de vidas muito, muito desorientadas, muito desestruturadas, muito difíceis, muito pesadas. E às vezes tem a ver
por exemplo, com uma mentira que decidiram adotar como verdade. E isso não funciona assim. Porquê? Repare, fica ali aquilo, e eu vou estar sempre com medo, entre aspas, que aquilo que seja exposto. Então qual é a minha vibração? A minha vibração é a vibração do medo. Como eu mando medo, eu semeio medo, o que é que eu vou colher da vida? Motivos para eu sentir medo. Por isso é que não dá. É assim, eu costumo... Desculpe. Sabe que o medo sente-se, o medo, a alegria, sente-se. Tudo. Isso é tudo vibração. E a vibração sente-se. A gente sente. Exatamente. Eu uma vez, numa meditação, senti o medo a aproximar-se de mim. Senti aquela energia. É tudo treino. E a gente sente a luz. Mas eu afastei-a logo. Sente o medo, sente tudo. É uma questão de treino. Quanto mais treinamos, mais sentimos. Mas aqui o importante é, este núcleo familiar está a mandar para o universo medo. Portanto, aquele núcleo todo vai colher o quê? Mais motivos para sentir medo. A criança que não sabe a verdade, portanto, não sabe quem ela é, ou seja, ela está a partir de uma mentira, não é? Ela não sabe, mas ela sente no inconsciente dela que alguma coisa ali não está bem, que ela sente a energia da mentira. O que é que ela vai atrair para a vida? Mais mentiras. Não vai fluir. E às vezes as pessoas chegam quase ao desespero. Eu às vezes noto em conversas, quando a gente vai falando e vai perguntando como é que é a relação com o pai, a relação com a mãe, e nota-se que a pessoa está a lutar, mas ela está a lutar à superfície da água. Imagina um iceberg. Ela está a lutar à superfície da água, que é aquele bocadinho que a gente tem na cabeça. Os 95% que estão debaixo d'água, do iceberg, são muito mais fortes. Ela não vai conseguir. Portanto, é assim, é muito importante nós vermos o que é que nós mandamos para o universo. Porque a gente às vezes acha que está a fazer certo. Por exemplo, eu acredito que aquele caso daquela família, eles achavam que estavam a fazer certo, mas não estão. Porque não existe esta coisa do certo e do errado. Existe um facto, existe a verdade. Existe o que acontece. Depois, o certo e o errado é a interpretação de cada um, não é? Uns podem interpretar como certo, outros interpretam como errado. A questão é o que fica lá. E o que fica lá faz com que aquela família nunca mais... É muito difícil. Até que alguém venha e numa situação idêntica, passe por uma situação idêntica e decida fazer diferente. Diz, não, eu não quero isto para mim, o que aconteceu foi isto, mas eu vou assumir, pode assumir a criança na mesma, mas eu vou repor a verdade, eu quero a verdade. E a partir desse momento consegue viver na verdade, porque de outra forma aquilo nunca vai fluir. Portanto, a ideia é muito esta. Eu recebo em volta, por isso é que eu digo, não existem vítimas no universo, nem existem afortunados. Existem co-criadores. O que é que eu quero dizer com isto? Eu crio a minha vida a partir desta conexão com o divino, e aí é uma vida boa, flui, ou a partir da falta dela. De qualquer uma das maneiras eu vou contribuir para a minha vida. E contribuo como? Pelos sentimentos, pensamentos que eu tenho. Porquê? Porque os pensamentos e sentimentos que eu tenho vão influenciar as minhas ações. E se influenciam as minhas ações, o mundo reage àquela ação e é a minha vida. Pronto. Então agora é assim, como nós não temos consciência de tudo, ou que temos consciência de muito pouca coisa do que está no nosso inconsciente, como é que a gente vai chegar lá? Pela vida que a gente vai sentindo. Sim. Pode, tens é que trazer coisa para te sentares, como a gente ainda não começou na concentração. Ainda estamos aqui a falar sobre como é que a gente cria a nossa vida, e eu vou só resumir para vocês. Eu estava aqui a dar um exemplo, às vezes, de uma situação na vida que a gente faz e acha que está certa, e esta coisa do certo e errado é tudo interpretação, não é? O que interessa é a verdade. E às vezes nós, porque achamos que estamos a fazer o certo, vamos tentar assentar a nossa vida numa mentira. O exemplo que eu dei foi, por exemplo, imagina um homem que é traído e, pelo amor à criança, pelo amor à esposa, pelo amor a si, decide assumir aquela criança como dele. E isto é uma mentira. É uma mentira que vai fazer com que este homem, que embora pensando que está a fazer o bem, ele está a trazer muitos problemas para a vida dele. Porquê? Porque este homem vai viver com um medo de que aquela verdade seja exposta. Então, o que é que ele vai mandar para fora dele? Medo. A gente manda para fora aquilo que tem lá dentro, certo? Vai mandar medo. O que é que a vida lhe vai dar em volta? Vai lhe dar mais motivos para ele sentir medo.
Isto para ele. Para a criança ela não sabe na cabeça. Para a criança, no consciente dela, ela é filha daquelas pessoas e não tem problema nenhum, sempre foi assim. Mas o inconsciente dela sabe que existe ali uma mentira, sente a energia da mentira. Portanto, a criança vai viver na energia da mentira e vai mandar para fora o quê? Mentira. O que é que ela vai atrair da vida? Mentira. Além disso, todos nós somos metade pai e metade mãe. E ao sermos metade pai e metade mãe, se nos dizem que o nosso pai não é aquele, né? Nós somos metade da nossa mãe, quer dizer, isto vale para a mãe ou vale para o pai, vale para qualquer um, né? Nós somos metade da nossa mãe e o outro pedaço que nós achamos que é metade nossa é mentira. Ou seja, estou a construir a minha vida em cima da mentira. Vocês acham que isto pode dar certo? Era o que nós estávamos aqui a discutir. Não, não pode. Porque aquela criança vai atrair para ela motivos para sentir mais mentira, ela vai colher mentira da vida. É engano, é tudo mentira. A vida dela vai ser tudo construída em cima da mentira, vai ser mentira. E aquela família toda, ela não vai conseguir fluir. Porquê? Porque o núcleo familiar é como se seja um puzzle. Cada vez que tu tentas enfiar uma peça num puzzle que não é de lá, tu desorganizas o puzzle inteiro. Ninguém mais vai ter lugar. Ou seja, é como se todos estejam fora de sintonia. É problemas de saúde, é falta de prosperidade, é desavenças, é mortes prematuras, é uma série de coisas porque alguém em determinado ponto decidiu colocar uma peça errada no puzzle, entre aspas. Agora dizem-me assim, então mas aquela pessoa não pode assumir a criança? Pode assumir a criança e pode amar a criança, não tem problema nenhum. O que não pode é mentir. Ou seja, está aqui, esta criança é assim, ela é filha daqui, da acolá, eu amo esta criança como se fosse minha filha e eu vou criá-la como minha filha. Mas eu sei, a família sabe e a criança sabe, porque aí eu já não vibro no medo, porque eu já não tenho medo que aquilo seja exposto, porque eu já expus. Cada vez que nós nos sujeitamos a viver sobre o medo, sobre a raiva, sobre qualquer sentimento, a vida vai nos trazer tantas experiências para nós sermos obrigados a olhar para aquele sentimento, até a gente dizer, não, pronto, eu desisto. Para mim chega, eu não quero saber, se descobrir. Ou seja, é pela dor. Se nós escolhermos o caminho da falta de verdade, mas isto dá para qualquer área de vida, em tudo na nossa vida, isto é genérico. Se nós escolhermos o caminho da falta da verdade, nós vamos ser confrontados pela vida fora com tanta mentira, até nós chegarmos ao extremo da exaustão. E se nós não fizermos isto vai se repetir de geração em geração, até que alguém passe pelaquela situação, olhe para a situação e diga, não, eu não quero mentira, eu vou assumir esta criança, vou registá-la até como minha, se for caso, se a outra pessoa não quiser, mas na verdade, ou seja, a criança vai saber, eu vou saber, toda a gente vai saber. Porque amar a criança, mesmo que ela não seja, não tem problema nenhum, aliás, até é meritório, não é? Agora, a mentira é que gera uma desordem, uma confusão, que nunca mais ninguém se consegue endireitar. Está bem? Faz sentido para vocês? Faz todo sentido. E têm alguma pergunta? Queiram fazer? Geralmente é isto, é assim, nós escolhemos, era aquilo que eu estava agora a dizer, este resumo foi só para introduzir ali eles que chegaram mais tarde. O que eu estava a dizer é, não existe vítimas, nem existe protegidos no universo. Perante o universo nós somos todos iguais. O que é que nos distingue? O nosso nível de consciência. O que é que eu chamo isto de nível de consciência? É o que a gente sabe, porque o conhecimento ajuda, não é? Liberta, como se costuma dizer, e é o que a gente pensa, sente, que vai influenciar aquilo que a gente age. E o agir é o quê? É o colher, não é? É o semear, digo, não é? Quando eu vou agir, eu vou semear. Agora, se eu semear coisas boas, eu vou colher coisas boas. E daí são aqueles que a gente diz que são protegidos, são os beneficiados. Não, não é isso. Eles semearam coisas boas. Normalmente isto também nunca é em todas as áreas de vida. Há uma área de vida onde eu semeio melhores coisas, as minhas sementes são melhores e eu tenho uma colheita melhor. E outras que nem tanto, porque nós estamos todos aqui para aprender, ninguém está aqui perfeitinho, não é? Isto é um processo. Agora, estava eu a dizer que nós vamos semear muito aquilo que está no nosso inconsciente, certo? Que nós não sabemos, que lá está, não é? Uma parte do que está no nosso inconsciente nós não sabemos. Eu estava a dar o exemplo do iceberg, que está 90% debaixo d'água e 5% fora d'água. Nós temos consciência destes 5% que estão aqui, é o que está na nossa cabeça, que a gente sabe. O resto está como que na memória das células, está no inconsciente, está registado. E está registado como que no piloto automático. Aquilo acaba por se manifestar, mesmo que a gente ache que não. A gente às vezes olha para uma situação, por exemplo, aquela situação que eu dei, a gente olha para aquilo e pensa, isto é tão mau que isto, não quero que isto mais aconteça.
Mas se nós não repusermos a verdade, aquilo vai acontecer. Porquê? Porque não depende do que nós queremos. Depende do que nós vibramos, do que nós sentimos. E o que nós sentimos, naquele caso, é o medo. Está a ver? Pronto. Então, é muito importante nós termos esta noção. Que boa parte do que acontece na nossa vida, nós não estamos a controlar. Não estamos a controlar porque nós fomos desconectados do alto, do universo. À medida que fomos educados e que fomos crescendo, foram-se colocando as tais camadas da cebola que nós falávamos no início e nós fomos perdendo essa conexão. Portanto, qual é o nosso objetivo agora? É voltar a religar. A religar a quê? A religar à nossa essência, a religar ao divino, ao Criador, ao universo, ao que vocês quiserem chamar. Porquê? Pronto. Porque aí, quando nós estamos em conexão com Ele, nós vamos conseguir agir pelo nosso sentir. E o nosso sentir não falha. Já havia, acho que era hoje que diz, se eu estou feliz, não tem como estar errado, ou qualquer coisa assim do género. Se eu me sinto bem, se eu me sinto feliz, estou certo. Por outro lado, se eu sinto peso, angústia, desgaste, eu estou errado. E nós às vezes temos medo de nos libertar dessas situações que nos causam sempre esse tipo de emoções. Mas eu tenho visto ao longo da vida que é mesmo assim. Se a coisa está muito desgastante, é porque há um padrão mental que a gente tem que abandonar, ou é a situação mesmo que a gente tem que abandonar. É a gente sentar-se e pensar porque é que eu estou assim, porque é que eu estou a sentir isto. Mas muitas vezes é mesmo... Vem o que... E às vezes mesmo é desligar daquilo. Porquê? Porque se aquilo pesa muito, aquilo não é para nós. E se a gente desliga do que não é para nós, a gente abre espaço para o que é para nós. Mas assim eu acho que está a meter por baixo do tapete, a pessoa tem que resolver logo. Mas há coisa... A gente se sentar e porque é que eu estou a sentir? Mas o resolver é muito relativo, Helena. Às vezes o resolver é deixar. Pois, mas eu resolvo logo. Sim, mas por exemplo, se está está num trabalho que está muito angustiada, que aquele chefe é simpático com toda a gente. Deve haver qualquer coisa que não está bem. Provavelmente. Sabe qual é provavelmente a coisa que não está bem? É que tem potencial a mais para aquele lugar. Está a querer mudar, está a querer transformar algo que ainda não está preparado. Que não está na altura dele. Eu penso que seria algum padrão que está escondido. Sim, e sabe qual é o padrão? Eu não me valorizo. Como eu não me valorizo, eu acho que eu dou pouco. Como eu acho que eu dou pouco, qual é a minha tendência? Eu vou dar mais. E o outro percebe, sente-se ameaçado, porque pensa, o potencial daquela pessoa é muito. Energia. Exatamente. E portanto, qual é a solução? Ficar lá a mudar o outro? Não. Eu estou aqui a mais porque eu tenho potencial a mais para esta posição. Eu estou a querer mudar o que não está preparado e eu vou à minha vida. E eles ficam no caminho deles, entende? Sim. Por isso é que eu digo muitas vezes o resolver pode ser só mudar uma forma de pensar, mas às vezes é mesmo deixar a situação. Porque a gente às vezes pega em coisas que não estão, que a gente quer mudar a situação e não pode. Nós é que mudamos. Isso mesmo. Se eu já tentei trabalhar ali as minhas emoções, se eu já trabalhei as minhas emoções e aquilo continua, eu tenho que parar e pensar, espera, porque é que isto está a acontecer? Provavelmente eu estou a querer ocupar uma posição, estou a querer calçar um sapato que não cabe no meu pé. Exato. Certo? Sim. Pronto, e aí está resolvido, não é? Era como naquela situação lá atrás que a gente dizia da criança. Há de haver alguém nas próximas gerações para resolver aquilo, que vai passar por aquilo e perante aquilo, em vez de esconder a verdade, escolhe vivenciar a verdade com paz, com tranquilidade. Porquê? Essa paz e essa tranquilidade é o que eu vou mandar para fora. E a partir daí eu vou colher o que é na vida? Paz e tranquilidade. Não é? Pronto. A maneira como tem que ser resolvido, isso é um facto. Agora, a maneira como nós resolvemos é que depende da situação. E quanto mais conectados com o alto, com o universo, com o nosso sentir nós tivermos, mais facilmente nós vamos perceber qual é a nossa ação mais correta. Entende? Portanto, o nosso objetivo aqui é muito este, é religar-me à minha essência para agir a partir dela. Porque se eu conseguir isso, tudo o resto fica resolvido. Porquê? Como é que eu sei isto? Porque o universo é amoroso, é generoso e o universo não castiga ninguém. Nós é que nos castigamos com aquilo que pensamos e sentimos. Certo? Portanto, se eu me consigo conectar comigo, a minha vida vai fluir em todas as áreas. É claro que eu vou conseguir esta conexão mais numas áreas que noutras e daí a minha vida ser... A resposta que eu recebo pode ser melhor numas áreas do que noutras. Mas o meu trabalho, o meu objetivo é este. É esta ligação com o alto. Isso. Daí eu dizer que é muito importante
nós direcionarmos a nossa mente para o que a gente quer. Porque se nós, a nossa mente está sempre a pensar em alguma coisa, está sempre a fazer alguma coisa. Nada está parado no universo. Agora, se eu a deixar solta, ela vai pensar o que está no coletivo. Não é? O que eu vejo nas notícias, o que me dizem e tal. Se eu a condiciono, fica tudo registado na memória das células. Aquilo é como se fosse um computador que está a gravar tudo. Se eu a condiciono e eu penso coisas boas, não, eu sou um ser divino, ou sei lá, eu estou ligado ao universo, eu nasci para brilhar, eu mereço, eu sou. Se eu ponho a minha mente a pensar naquilo, isto vai se manifestando gradualmente na qualidade de vida que eu percebo, que chega até mim. E este é o nosso objetivo. O nosso objetivo é ensinar esta mente a fazer isso. Há uma outra coisa que eu acho que ajuda muito, que é, portanto, nós estávamos a ver que 95% está no inconsciente, nós não sabemos o que lá está. Como é que eu posso chegar lá? Pelas experiências que eu vivo. Porque como acontece na minha vida, é criado por nós, muito por esse inconsciente. Daí eu dizer que não havia vítimas nem favorecidos do universo, que éramos todos iguais, co-criadores. Agora, o que eu crio na minha vida é muito condicionado por estes 95 que estão no inconsciente, certo? Porque os outros 5 eu consigo melhor lidar com eles e mudar. Estes aqui é que eu nem sei que estão a criar a minha vida e eles estão. Então como é que eu faço? Isto, para mim, foi um divisor de águas, quando eu comecei a fazer isto. Eu analiso todas as experiências, tudo o que eu vivo, tudo o que me acontece, como se fosse um aprendizado. Não é experiência, eu não vou dizer esta experiência é má ou é boa, eu não sei. Pode ser muito má aqui, mas lá à frente pode-me livrar de uma coisa muito pior. Eu não sei se a experiência que eu estou a viver hoje é má ou boa. Eu sei a emoção que ela me causa. Isso eu sei. Então eu olho para essa emoção e penso, é uma emoção boa? Se é boa, perfeito. É porque eu posso continuar, eu estou alinhada, eu estou no caminho certo. É má, alto, sinal vermelho. Está-me a causar uma emoção má, isto é uma emoção forte, eu tenho um aprendizado grande aqui. O que é que eu tenho que aprender? O que é que eu tenho que aprender com isto? Porque isto é a vida que está... É como se está a fazer o teste. A ver se a gente passou, se vai acertar no teste e passa de nível. O que é que eu tenho que aprender aqui? E quando nós começamos a olhar para a vida com esse procurar de ver o que é que eu tenho que aprender, nós vamos começar a entender o que é que nós temos no nosso inconsciente. Está bem? Por exemplo, aquela situação do trabalho. Se eu mudo de trabalho e o chefe que até é simpático com toda a gente, eu chego lá um mês depois e ele está a embirrar comigo, eu mudo para outro, epá, caramba, não é o chefe, sou eu. Eu sou a única coisa, em todas as experiências, o que é comum? Sou eu. Então espera. Isto tem um aprendizado grande para mim, o que é que eu tenho que aprender? E muitas vezes o que eu tenho que aprender é isso. É que eu estou a querer calçar um sapato que não me serve. Pronto. E fazer isso. E isto assim, às vezes eu vou olhar para uma experiência e vou ficar a pensar, o que é que eu tenho que aprender com isto? E não me vem logo. Mas se eu começar a treinar isto, aos poucos, isto vai vir. E aí eu digo-vos uma coisa, a vida fica interessante mesmo. Fica interessante mesmo porque aquilo fica um aprendizado constante e um evoluir constante. Epá, e é muito emocionante. Experimentem. Quem ainda não estiver nessa fase, experimentem. Eu estou nessa fase. Pronto. Mas é muito emocionante. A partir daí, a vida passa a ser uma maravilha. Uma maravilha porque nós viemos aqui para evoluir. Nós viemos aqui para evoluir. E se nós evoluirmos, a vida vai ser leve, vai ser fluida, vai correr bem. Agora, se a gente resiste, não, eu faço assim porque eu acho que é o certo. E porquê que eu acho que é o certo? Não é porque é certo, é só porque eu estou habituado. Não é? Eu digo muitas vezes, o facto de ser habitual não quer dizer que seja o certo, nem que seja normal. Porque nós habituamos às vezes a coisas erradas. Erradas porquê? Porquê que são erradas? São erradas porque elas não nos fazem bem. Porque elas não contribuem para a nossa evolução. Só por isso. Porque para outra pessoa até pode ser certa. Porque ela está noutro nível evolutivo, cada um está nos seus níveis, e para outra pessoa já pode ser uma evolução. Mas para mim não, eu estou a querer entrar num sapato que não me serve. Faz sentido? Entender? É? Então vamos agora concentrar um bocadinho mais e entrar aqui um bocadinho mais naquela limpeza que a gente faz. Tá bom? Então vá. Eu vou-vos pedir que vocês fechem os olhinhos, se assim o entenderem, que se conectem com o vosso corpo, que respirem, sintam o ar a entrar, o ar a sair, sintam os vossos pés a relaxar, as pernas, o tronco,
cada vez mais relaxados. Deixem fluir, sintam o bater do vosso coração, percebam como o vosso corpo todo funciona, sem vocês fazerem nada. Apreciem a maravilha da vida. E agora imaginem que se dirigem para uma praia deserta, lá no fundo, o barulho das ondas, sintam a areia debaixo dos pés, o sol a nascer lá no fundo, a iluminar a praia. Agora conectem-se com o vosso corpo, com a vossa essência e digam para vós mesmos: estou pronto para libertar tudo o que não é meu, tudo o que não contribui para a minha evolução, para a vivência de quem eu verdadeiramente sou. Eu liberto agora e deixo ir. Sintam a leveza que fica quando vocês soltam toda a mágoa, toda a angústia, toda a tristeza, todo o peso do que não é vosso. Sai e vos deixa agora. Vocês libertam e deixam ir, em gratidão, tudo o que já não contribui para a vossa evolução. Sem mágoa, sem ressentimento, aceitam tudo o que viveram como fazendo parte do processo evolutivo. Agradecem por tudo o que aprenderam, mas agora deixam ir tudo o que já não está em conexão com o vosso verdadeiro eu. Agora peçam perdão à vossa essência por se terem afastado dela, mas vocês não sabiam que lhe estavam a causar dor. Agora que vocês sabem, vocês escolhem viver uma relação de amor com a vossa essência. Vocês pedem a essa conexão e a essa essência que sempre esteve aí à vossa espera, que vos inspire em todos os momentos, que faça uma limpeza dos vossos pensamentos e que os transmute em pensamentos sintonizados com o vosso verdadeiro eu. Faça uma limpeza de todos os sentimentos e que os transmute em sentimentos alinhados com a vossa essência. Agora que vocês estão limpos de tudo o que vos pesa, de tudo o que vos carrega, recebam da energia do Sol, a energia do Divino, o Divino Criador, a energia do Universo, uma energia benevolente, seja ela qual for, e amorosa, que tem o poder e a capacidade de curar e de alinhar tudo e todos. Sintam essa energia a preencher e a abastecer cada espaço dos vossos pensamentos, dos vossos sentimentos, do vosso corpo. Sintam essa energia a curar e a restaurar cada célula do vosso corpo. Essa é a energia de cura, a energia de amor, a energia do divino. Deixem entrar, que ela está permanentemente disponível para nós. A nossa forma de pensar é que às vezes a impede de fluir em nós. Deixem-na fluir, deixem-na curar e restaurar tudo em vós. Agora, completamente abastecidos dessa energia de amor e cura, nós vamos intencionar e vamos irradiar pelo nosso chakra cardíaco essa energia de amor e cura para o universo.
nós vamos intencionar que essa energia que é emanada de nós se junta a toda a energia emanada no universo em igual frequência de amor e cura, e essa energia expande, expande, expande e chega a todas as pessoas do universo, todas as pessoas do planeta, todos os animais, todas as plantas, todos os minerais. Chega a todos os lugares e a todos os seres. Essa energia penetra em todos os que deixarem entrar e contribui para a cura e a harmonização de tudo e todos por onde passa. Continua a emanar essa energia de amor e cura para o planeta. Visualizem o planeta Terra nesse processo de cura. Intencionem que as pessoas, os animais, as plantas, tudo no planeta consegue coexistir em harmonia, com alegria, em amor. Sintam a maravilha que é viver num planeta regenerado, um planeta curado, um planeta de amor. Agradeçam por fazer parte desse processo de cura. Voltem ao vosso corpo. Sintam o vosso corpo. Sintam o amor em vós. Sintam a leveza de tudo o que deixaram para trás. E quando quiserem, aos pouquinhos, podem voltar.